que volta e meia está em pauta sobre a questão da mulher na igreja, né? E a pergunta, quem mandou foi a Rosiele. Ela mandou, essa pergunta está baseada em 1 Coríntios 14, né? Os versos de 32 até o 35 ali. Mas no verso 34 e 35 ela perguntou assim, ó. O verso 34 diz para conservar as mulheres caladas dentro da igreja. E no verso 35 do mesmo capítulo diz que se as mulheres querem aprender algo, interrogue em casa o seu próprio marido. E ainda diz para que as mulheres, que é vergonhoso falarem na igreja. Eu gostaria de saber se esses versos realmente estão dizendo isso ou quer nos ensinar outra coisa. Desde já agradeço, amo o programa, que Deus os abençoe. Obrigado por você mandar a sua pergunta. E aí, professor, nós já falamos isso algum tempo atrás aí, volta e meia vem em pauta esse texto aqui de Coríntios, né? Mas eu acho que vale a pena a gente sempre tirar essas dúvidas. A pergunta aqui parece que agora foi diferente, viu, professor? Ela quer saber o seguinte, será que de fato está dizendo isso que está escrito ou ele tem alguma coisa a ensinar para a gente? Não, o texto está dizendo realmente isso, porém ele está dizendo isso num contexto bem específico. E por isso é importante, quando estudamos a Bíblia, que avaliemos também o seu contexto interno, né? Avaliemos contexto tanto interno quanto externo. Coisas externas, muitas vezes uma literatura fora da Bíblia, que pode nos ajudar, um costume cultural mencionado num outro documento, que pode nos ajudar a entendermos um texto bíblico. Então, eu vou explicar brevemente para você esse texto e aí eu vou mostrar para você, eu quero dar uma ênfase aqui, no quanto a Bíblia valoriza a mulher. Eu quero dar essa ênfase para você porque se você ouviu em algum momento que a Bíblia é machista, que a Bíblia é patriarcal e que diminui a mulher, essa pessoa não sabe o que está dizendo, ok? Então eu quero mostrar isso para você não mais cair nesta cilada, nesse tipo de argumentação que de bíblica tem nada. Bom, primeiramente, por que era vergonhoso para a mulher falar em público? Isso é mencionado aqui em 1 Coríntios 14, 34 e 35 e também lá em 1 Timóteo 2, versos 11 e 12. Nas sociedades gregas, as mulheres não deveriam falar em público. Isso não era um problema do cristianismo, não era um problema entre as igrejas cristãs, era um problema da sociedade grega. Então os gregos, quando se juntavam para trocarem conhecimento, eram somente homens. E eles consideravam uma falta de decoro, uma falta de respeito, uma mulher manifestar-se em público. Então, em certos contextos, Paulo pediu para que as irmãs não entrassem em choque com a cultura da época, porque senão isso seria uma barreira para o evangelho. Mas em certos momentos, Paulo foi quebrando aos poucos diríamos assim, esse costume cultural que obviamente não é correto. Por exemplo, na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 5, olha o que diz aqui. Mas a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la. Ou seja, as mulheres profetizavam na igreja e oravam na igreja. Ou seja, a mulher orava e profetizava, mas usava o véu como sinal de respeito para com o marido, para com o pai ou para com o irmão mais velho. Então você percebe, elas não podiam realmente falarem, como em outras igrejas, numa igreja de origem grega, porque aquilo ia trazer mais problemas do que soluções. Então qual é o princípio que se aplica a nós? O princípio do decoro. Em todas as igrejas deve haver o decoro. Agora, a forma como o princípio se aplica pode mudar de acordo com a época. Se na nossa sociedade ocidental fosse vergonhoso uma mulher ou um homem falar em público, nós deveríamos nos adequarmos a esse princípio de decoro. Mas como isso não é um problema na sociedade ocidental, não somos de uma cultura estritamente grega, mesmo que pensemos como os gregos, na nossa estrutura mental, então o que nós pegamos do texto é o princípio de decoro.
e não a forma como o princípio é aplicado. Agora, deixa eu mostrar para você como a Bíblia valoriza a mulher. Nesse mesmo contexto, de 1 Coríntios 14, 34, veja o que diz o verso 11 do capítulo 11. Esse aqui é um texto muito importante. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens e os homens não são independentes da mulher. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. A Bíblia não ensina uma independência da parte da mulher e nem uma independência da parte do homem. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher para um ser dependente do outro, um completar o outro. Então a Bíblia diz que a mulher foi feita do homem, Eva foi feita a partir de Adão, mas o homem também nasce da mulher. Então aqui não há uma distinção de valor, de essência, porque biblicamente a cruz une todas as pessoas. E qualquer ideologia que separa as pessoas, ela é diabólica. Vou repetir isso para você não ter dúvidas. Qualquer ideologia, por mais bonitinha que ela possa parecer, mas se ela separa pessoas, ela é satânica, ela é diabólica. Por quê? Porque Efésios 5, 28, 27 a 29 é tão claro quanto o sol ao meio-dia, ao dizer o seguinte: Gálatas 5, Gálatas 3, vamos ver aqui. É Gálatas ou Efésios? Eu acho que é Gálatas. Gálatas 3, 27 em diante. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Seja homem, seja mulher, não importa quem seja, tá? Não há mais judeu nem gentio. Ou seja, não há mais judeu e pagão, né? Escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa. Olha a clareza do texto. Todos os que foram unidos com Cristo no batismo estão revestidos de Cristo. Sejam homens, sejam mulheres, sejam negros, sejam brancos, sejam escravos, sejam livres, não importa. E ainda o texto diz que agora que nós estamos unidos em Cristo, somos filhos de Abraão e descendentes segundo a promessa. Então o que a cruz faz? Ela une em torno dos pés de Jesus, diríamos assim, homens e mulheres, negros e brancos, ricos e pobres. E por isso eu volto a repetir para você, qualquer ideologia que separa homem da mulher, que separa negro do branco, que separa rico do pobre, é diabólica. Porque a cruz une as pessoas em torno de Jesus, porque Cristo vai levar um povo para o céu, composto de homens, de mulheres, de brancos, de negros, de pardos, não importa. Porque de acordo com Gênesis 1, 26 e 27, tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a Bíblia valoriza sim a mulher, tanto que em Efésios 5, não é? Ali dos versos 27 a 29, Paulo é bem claro em dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja ao ponto de dar a vida por ela. Ou seja, um marido que não está disposto a dar a vida pela sua mulher, se necessário for, ele não é digno deste amor, desta mulher. E ao mesmo tempo o texto diz que o marido ama a mulher como ao próprio corpo. Então a Bíblia valoriza a mulher. Quem diz o contrário é porque não estudou a Bíblia ou estudou a Bíblia de forma tendenciosa e não quis entendê-la.